Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendíssimo Padre Silvano, pároco desta paróquia. Vigários paroquiais, Padre Anderson e também o Padre Fábio, caro diácono. Prezados paranifos no dia de hoje, Reverenda Madre, Reverendas Irmãs, meus amados irmãos, depois de tantos temas que estão sendo refletidos neste novenário, temas tão essenciais para a nossa vida de cristãos, não tão menos importante o tema de hoje, onde nos fala sobre que Jesus quer nos lavar pelo sacramento da confissão. Queria do Evangelho deste dia tomar para a nossa reflexão somente alguns pontos. Jesus caminhando, viu um cego de nascença. Ele fez lodo com a sua saliva, tocou nos olhos daquele cego e pediu, ordenou para que se lavasse na piscina de Siloé. É tão sugestivo para cada um de nós, meus amados irmãos, nós olharmos esta atitude de Jesus, de caminhando, olhar, enxergar alguém necessitado de sua ajuda. Para nosso Senhor, nenhum de nós é indiferente. Todos nós temos importância para o seu coração. Ele é o nosso Pai, Ele nos olha de um modo diferente. Cada um de nós é especial para a sua vida. Jesus, caminhando pelo caminho, viu este cego. Este olhar de nosso Senhor, que é tão maravilhoso, tantas vezes presente na Sagrada Escritura, não somente nesta passagem, quando Jesus olha para este cego, mas o olhar de Jesus para São Pedro, o olhar de Jesus para aquelas pecadoras, a mulher adúltera, Maria Madalena, o olhar de Jesus também para Judas, embora ele não tenha reconhecido este olhar misericordioso de nosso Senhor, o olhar de Jesus para tantos personagens, tantas pessoas na Sagrada Escritura, um olhar de misericórdia, de amor, de cuidado e de carinho. Conta-se uma história que um homem que tinha a sua vida estabilizada, seu emprego, a sua família, a sua esposa, e um certo dia, quando ele perdeu a sua esposa, tudo desandou na sua vida. Também perdeu o seu emprego, os 3 empregos que ele tinha. E ele, desesperado, desanimado, ele começa a gastar o seu tempo, o seu dinheiro, com as bebedeiras, com a vida do mundo, com as mulheres do mundo. E um certo dia, 3 anos já se passaram desde a perda da sua esposa, ele se coloca diante de uma igreja que estava com as portas abertas. E era próximo à praça que ele sempre dormia à noite, pois ele não tinha um lugar para se recolher, para dormir. E ele teve a intenção de entrar nesta igreja. De um lado, ele viu a imagem de uma santa que ele não conhecia, era a imagem de Santa Rita. Do outro lado, ele viu o sacrário com a lamparina acesa e também viu acima do sacrário um crucifixo. E neste crucifixo, ele viu Jesus todo chagado. Era muito representativo a imagem de Jesus crucificado, as suas chagas, os grandes pregos, talvez como este crucifixo que está aqui presente diante de nós.
E o olhar de Jesus foi o que mais tocou a este homem. E ele vai dizer, é como se Jesus falasse a mim: esperei-te há tanto tempo. Estou aqui pregado nesta cruz, me prendi na cruz para que nunca esquecesses o amor que eu tenho por ti. E isto fez transformar a sua vida. Realmente ele se confessou e mudou de proceder. Meus amados irmãos, assim devemos nos sentir tocados pelo olhar de Jesus crucificado. É tão importante para nós cristãos termos um crucifixo onde nós podemos olhar nos momentos talvez mais difíceis da nossa vida, que são aqueles momentos em que nós muitas vezes nos desesperamos, nos esquecemos que temos um Pai que cuida de nós. Este olhar que é capaz de tocar a nossa alma e transformar a nossa vida. Um olhar, como eu disse, é de um pai. Assim como uma mãe não se esquece do seu filho por maiores erros que ele possa ter cometido em sua vida, Jesus também não se esquece de cada um de nós, porque somos filhos. Por isso, numa outra história, o Papa Francisco, quando ele era cardeal na Argentina, ele vai dizer que passando perto de um presídio, viu ali uma grande fila de mães que estavam esperando para visitar os seus filhos. E ele pensou, onde muitos seus parentes já deixaram de lado aquelas pessoas, porque não tem mais jeito, a mãe sempre está presente. Porque a mãe sempre vê, no fundo, ainda algo de bondade nele, capaz de se transformar. E mais do que isto, é filho e não se esquece dele. Assim, meus amados irmãos, é Jesus com cada um de nós. Por mais pecadores que podemos ser, por mais ofensas que possamos ter feito a nosso Senhor, Ele continua nos olhando como filhos e nos chamando a si. Vê ainda em nós bondade para nós crescermos e chegarmos à santidade. Deus que não se esquece de cada um de nós. Jesus faz lodo com sua saliva, toca os olhos daquele cego e pede para ele, vai lavar-te na piscina de Siloé. Este tocar de Jesus demonstra, quando ele alerta a nossa consciência, nos mostrando os pecados que nós cometemos, aquilo que está nos distanciando dele. Este tocar de Jesus em cada um de nós. Mas quando nos mostra os nossos pecados, ele nos pede uma atitude da nossa parte. Vai lavar-te. Quer dizer, vai confessar-te. A confissão cura, a confissão justifica o homem, apaga todos os pecados, diz Santo Isidoro. Não há pecado, por mais grave que seja, que não seja perdoado por nosso Senhor no sacramento da confissão. Hugo de São Vito, ele vai dizer, se o demônio se confessasse, Deus perdoaria. Mas o que não é possível a eles, é possível a cada um de nós. Alcançarmos a graça, obtermos a graça pelo sacramento da confissão. Esta piscina simboliza a confissão, mas diferentemente de como aquela piscina também de Jerusalém, onde a água se movia uma vez por ano, um anjo que movia aquela água, e muitos ali estavam presentes à espera deste movimento da água para se lançar e ser curado. Curava somente o enfermo, somente uma vez ao ano. A confissão, meus amados irmãos, é para sempre, é para todos aqueles que estão enfermos, para todos os pecados cometidos. Sempre que precisamos, podemos nos lavar
no sacramento da confissão. E é algo muitas vezes que nós podemos achar difícil para nós nos aproximarmos do confessionário, quantos medos, quantos receios, o que o padre vai pensar de mim, cometi um pecado muito grande, terrível, o que o padre vai pensar da minha atitude? Ele me conhece, conhece a minha voz. E meus amados irmãos, nós podemos fazer uma aplicação com outra passagem da Sagrada Escritura, quando Naamã, que era leproso, ele vai até o profeta Eliseu para pedir a cura. E o profeta ordena para ele, pede a ele, vai lavar-te 7 vezes naquele rio. E Naamã, que tinha vindo de tão longe, ele vai ficar chateado com aquela fala deste profeta, e o servo vai alertá-lo. Meu senhor, se te fosse pedido algo difícil, tu deverias fazer. Mas somente é se lavar 7 vezes e ficarás curado. Tu deves imediatamente fazer isto que o profeta te pediu. É algo, meus amados irmãos, que devemos também pensar. Claro que às vezes pode ser difícil para nós, mas se é o modo, se é o meio para receber a graça de Deus, para me limpar, para purificar a minha alma, que eu possa fazer sempre que preciso. Recorramos, meus amados irmãos, sempre à confissão. É algo essencial para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação. Não é algo que foi colocado por nosso Senhor para utilizarmos uma vez ou outra, não. Para ser frequente, para assim nos aproximarmos dele, para assim limpar todas as feridas presentes em cada um de nós por causa do pecado original do qual nascemos. Mas sabemos que nos confessarmos, não devemos nos confessar de qualquer modo, de qualquer maneira. Nós precisamos ter uma confissão humilde. Nós não vamos para a confissão como se estivéssemos indo para uma entrevista de emprego. Numa entrevista de emprego, nós falamos as qualidades que nós temos. Falo tantos idiomas, curso tantas coisas, sou mestrado nisso, doutorado nisso. Não. Na confissão nós não vamos para dizer eu rezei isso, rezei aquilo, eu sou assim. Meus amados irmãos, isso não interessa. Interessa sim, no sacramento da confissão, nós nos ajoelharmos diante do sacerdote que age em persona Christi, na pessoa de Cristo, e dizer aquilo que a gente gostaria que ninguém soubesse, as nossas misérias mais terríveis, mais humilhantes. Um belo exemplo, meus amados irmãos, desta atitude humilde é do publicano, que escutamos há pouco tempo no domingo, do publicano que bate no peito, achando-se indigno de olhar para o céu, pois sou pecador. Exemplo desta humildade, Madalena, que confessa humildemente a sua falta diante de Jesus. Davi, meus amados irmãos, que também confessa o seu pecado, pede assim o perdão. São Paulo, que confessa as suas inúmeras faltas, as suas iniquidades. Santo Agostinho, que publicamente no seu livro, ele fala dos seus pecados, das ofensas que cometeu contra Deus. Meus amados irmãos, que tribunal maravilhoso para cada um de nós, onde nós nos acusamos culpados
e somos perdoados. Sempre, meus amados irmãos, quando estamos arrependidos, acusamos os nossos pecados e somos perdoados por Deus. A nossa confissão deve ser humilde, deve ser sincera. É preciso nós confessarmos a falta tal como ela é, nem aumentando, nem diminuindo. Pater peccave, como filho pródigo, vai falar com seu pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Para obter o milagre da ressurreição como Lázaro, Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Diz São Gregório que o pecador que oculta suas faltas não sai da tumba, porém, dando-as a conhecer, ressuscita a vida. Se nós ocultamos algum pecado na confissão, nós não saímos desta tumba, ainda continuamos com os nossos pecados e ainda acrescentamos mais. Mas quando nós damos a conhecer as nossas faltas, nós somos ressuscitados à vida. Iniquitatem meam annunciabo. Divulgarei a minha iniquidade, diz o salmista. E Santo Agostinho, ele vai dizer: não ocultei meu pecado, mas o descobri, para que o façais desaparecer. Quando o homem o descobre, Deus o cobre. Quando oculta Deus, Deus o manifesta. Quando o confessa, Deus o esquece. Lembrarmos sempre disso, meus amados irmãos, quando confessamos, quando manifestamos as nossas faltas, Deus esquece tudo aquilo que nós fizemos. Ó maravilhoso sacramento, tribunal da misericórdia, da penitência. A confissão, meus amados irmãos, deve ser prudente, seja na escolha das expressões que se empregam, seja também com relação à honra do próximo. Não estou ali para falar das faltas do meu próximo, nem o seu nome, mas falarmos das minhas faltas. A confissão, meus amados irmãos, deve ser íntegra. Ocultar um pecado mortal na confissão é cometer um sacrilégio, é utilizar de um sacramento que é remédio para a nossa alma, fazer para nós como um veneno, pois abusamos assim deste sacramento. Nunca termos receio de falarmos as nossas faltas, por mais vergonhosas que sejam. Lembrarmos ali, eu estou diante de Jesus. O padre está como um instrumento, mas é Jesus que está ali, na pessoa do sacerdote. E se é diante de Jesus, ele já conhece tudo aquilo que fizemos. E precisa da nossa parte de manifestar para que ele possa nos perdoar e esquecer aquilo que fizemos contra ele. E a confissão, meus amados irmãos, deve ser frequente. Preserva admiravelmente do pecado. Quanto mais nós nos confessamos, mais fortes nós ficamos para vencer as tentações e nos preserva de faltas futuras. E principalmente, é claro, nós devemos nos confessar imediatamente quando nós cometemos o pecado mortal. Não é concebível e não se entende uma pessoa que tem consciência de ter caído em pecado grave, ficar protelando a sua confissão. Depois eu me confesso. Depois eu me encontro com o sacerdote e me confesso. Não, meus amados irmãos, o tempo futuro não nos foi dado. E quem sabe se você terá o depois? Ir para o inferno seria a coisa mais terrível da nossa vida de cristãos. E se o problema, meus amados irmãos, é a saúde da nossa alma, como deixar para amanhã? Se o problema principal, neste caso, é a saúde da minha alma, eu estou doente,
espiritualmente, como deixar para amanhã? Com certeza, nenhum dos senhores, como também nós, se estamos doentes, nós procuramos logo o médico para nos remediar. Mas por que não é do mesmo modo com relação a nosso Senhor, quando nós adoecemos espiritualmente? Por que protelamos a confissão? Por que talvez aproveitamos que caímos no pecado e aumentamos estes pecados, o número, a quantidade destes pecados? Claro, meus amados irmãos, se eu preciso me confessar, é preciso nos atentarmos também com relação à questão da nossa contrição. Cada vez mais nós devemos nos atentar a isto, porque talvez nós nos confessamos por uma certa rotina e por isso talvez não nos emendamos, porque não nos atentamos à verdadeira contrição do nosso coração. A contrição que deve ser interior, como Pedro, que chorou amargamente o seu pecado, Petrus flevitamare. Madalena aos pés de Jesus, que derrama lágrimas dos pés de nosso Senhor. Não quer dizer que precisamos derramar lágrimas dos nossos olhos, mas a nossa contrição deve ser interior. Realmente sentirmos, termos dor de ter ofendido a este Deus que muito nos ama. Cor contrito et humiliatum Deus não despites. Não podemos nos contentar com recitar um ato de contrição de cor. Não basta, meus amados irmãos, imaginar, pensar e dizer que nós arrependemos de ter ofendido a Deus. É preciso fincar no nosso coração uma espada de contrição. É preciso que esta espada fira o nosso coração, atravesse de par a par. E aí acontece, meus amados irmãos, uma grande maravilha, pois onde entra a espada, penetra também a graça de Deus e purifica. Um coração contrito e humilhado é o que Deus pede a cada um de nós pecadores. A contrição, meus amados irmãos, deve ser sobrenatural. Olhemos o filho pródigo. Pequei contra o céu e contra ti. Ele manifesta essa contrição sobrenatural. Pequei contra o céu, ó Pai. Preferi a terra do que o céu, a carne do que o espírito, o inferno do que o paraíso, a morte do que a vida. Pequei contra o céu, porque pisoteei o sangue de Jesus, como Judas o traí, como Pedro o neguei, como Pilatos vos condenei, como os soldados romanos vos flagelei, vos coroei de espinhos, vos prendi, vos coloquei uma pesada cruz nos seus ombros, como os soldados romanos vos preguei na cruz. Assim, meus amados irmãos, 3 exercícios que podem nos ajudar a esta contrição sobrenatural, este olhar sobrenatural. Nós irmos até o Calvário. Quando fizermos o nosso exame de consciência, pensarmos os nossos pecados, vamos até o Calvário. Em segundo lugar, descemos ao inferno, onde nós merecemos pelas nossas faltas. Terceiro, irmos até o céu e pensarmos, estou jogando tudo isto fora por causa da minha vida distante de Deus. Isso vai nos ajudar, meus amados irmãos, a termos uma contrição sobrenatural, uma contrição melhor na nossa vida. E para encerrarmos, meus amados irmãos, a nossa contrição deve ser soberana. O pecado mortal deve nos desgostar mais do que os outros males.
A razão é evidente. Com o pecado mortal nós atacamos e perdemos a Deus, o maior de todos os bens. É, pois, preciso que nós sintamos essa perda mais do que qualquer outra coisa. Quando nós perdemos a graça de Deus, perdermos a nosso Senhor, devemos sentir mais do que qualquer outra perda que possamos ter nesta vida, nós sentirmos esta perda. Nós podemos fazer uma aplicação, um olhar, como quando Nossa Senhora e São José perderam a Jesus. A angústia no coração de cada um deles, dos seus pais. Assim deve ser sempre a nossa atitude. Eu perdi o meu Deus e eu tenho que encontrá-lo, tenho que reencontrá-lo. Que, meus amados irmãos, nós possamos, no dia de hoje, nós suplicarmos esta graça a nosso Senhor. Pedirmos a Ele, possa olhar para mim, e que este olhar possa penetrar o meu coração, possa se cruzar com o meu e penetrar o meu coração, a minha vida. Possas me tocar e demonstrar, e mostrar para mim aquilo que eu preciso mudar em minha vida. Talvez as ocasiões que eu devo deixar, as pessoas que eu não posso mais ter contatos porque são ocasiões de pecado para mim, as situações que eu devo deixar, mostrar aquilo que eu devo fazer, mostrar as minhas faltas e possa, ó Senhor, escutar a vossa palavra. Vai lavar-te, porque o que acontece, meus amados irmãos, irá acontecer com cada um de nós, o que aconteceu com este cego. Ele foi, se lavou e voltou enxergando. Nós voltaremos enxergando com o olhar de nosso Senhor, com a graça de Deus. E é isso que é o mais importante para a nossa vida. A graça de Deus. Assim nós temos a certeza que alcançaremos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.